Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Deus quer ministrar algo aos nossos corações nessa noite especial, terça profética, para a honra e para a glória do nosso Deus. Primeiro eu queria dizer para você que você é um vitorioso. Como a Bíblia diz, você é mais do que vencedor. Amém? Queria agradecer a Deus pela sua vida, pelo teu esforço de estar aqui nessa noite. Queria agradecer e honrar a Deus pela tua vida, pela tua disponibilidade em sair do teu lar, da tua zona de conforto, em vir buscar algo de Deus nesse lugar. Quero te dizer que Deus se agrada dessas coisas. Deus se agrada quando nós nos movemos em direção a Ele. Deus se agrada quando nós fazemos algo que está nos deslocando, está nos tirando, está nos custando algo para estar com Ele, para fazer a vontade dEle. Deus se agrada dessas coisas, faz parte de um relacionamento que nós temos com Deus, faz parte de uma caminhada com fé que nós temos com o Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Se vira para essa pessoa que está do seu lado, diga: Deus é maravilhoso, irmãos. Diga: ainda bem que você veio nessa noite. Diga: Deus tem grandes coisas para você. Quem crê nessa palavra aí, diga glória a Deus. Amém, queridos? Nós vivemos o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o justo ele vai viver pela fé, e se ele recuar, a nossa alma dele não tem prazer em nós. Se nós recuarmos, a alma do Senhor não tem prazer em nós, queridos. Decidir viver por fé, queridos, faz parte da vida de nós que somos cristãos. Nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos por fé, firmados nossos pés na palavra, na rocha inabalável que é o nosso Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Dizer que nós estamos arrecadando ainda brinquedos para o nosso Dia das Crianças. Sábado nós vamos entregar ali, fazer a entrega para as crianças carentes de brinquedos. Nós já temos aí, eu creio que, pelo que eu vi ali por baixo, nós temos já uns 200 brinquedos. Diga graças a Deus. Mas pode ter mais, porque o que não falta é menino, amém? Menino tem bastante. Onde você anda tem menino, muito menino, não é pouco menino não. E eu creio que é uma oportunidade que a igreja está se movimentando através da ação social. Às vezes aquilo que vai ser, quando nós entregarmos um presente para uma criança daquela, que não tem nada, e ela sorrir, e ela se lembrar que aquele presente foi enviado por Deus, ou do Senhor para a vida delas. Talvez são coisas que às vezes para nós não faz muito sentido, mas às vezes para aquela criança, aquilo é uma boa semente que é gerada no coração dela. E quando ela crescer, ela ainda vai se lembrar que um dia ela recebeu um presente de alguém que levava uma mensagem de Cristo sobre a vida dela. Essa é a importância e o papel da igreja. Então vamos nos reunir. Quem ainda não fez a sua oferta. Ah, pastor, eu não tenho tempo de comprar brinquedo. Irmão, faz uma oferta, faz um pix para a igreja, não tem problema. Faz um pix para a igreja, coloca lá assim, manda o comprovante para mim, para a pastora, para a Ana Paula, para algum líder, e coloca assim, oferta para a compra de brinquedo. Participe, é uma boa semente semeada no coração dessas crianças. Quando nós formos fazer esse ato, não é só entregar o presente, é entregar falando de Jesus. Olha, Jesus te ama, olha, você sabe quem é Jesus, olha, Jesus é importante para nós. Não se esqueça, esse brinquedo representa que Jesus lembrou de você nesse dia. Isso vai fazer uma diferença sobre as nossas crianças. Isso é importante, é dever da igreja. Amém, queridos? Quem está aí conosco, diga graças a Deus. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Semeie a boa semente. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. O texto inicia e conta a história de um Naamã, um homem chamado Naamã, que era capitão, assim como o nosso irmão Luiz, que é capitão também. E
o Naamã era capitão e era de muita estima naquele exército. E o que chama a atenção aqui é que a palavra de Deus diz que ele era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei. Mas a parte D do versículo diz assim: e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, intermédio dele. Ou seja, esse segundo senhor que a Bíblia descreve, ele é um senhor em letra maiúscula. E ele está o quê? Está delegando, ou seja, o crédito pelo livramento não estava pelo primeiro senhor de Naamã, mas o crédito do livramento estava pelo segundo senhor. E este senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Amém? Então a gente percebe que a gente está falando de um homem que inicia sua caminhada. Ele é capitão, ele é do exército inimigo, ele está lá saqueando o povo de Deus. A Bíblia vai descrever que ele pega as filhas do povo de Israel cativo, mas a Bíblia vai descrever que o Senhor havia lhe dado o livramento. O Senhor o havia estabelecido para saquear ou para tirar aquilo que era do povo de Deus. Logo, o fato Deus está envolvido em todos os processos. E eu acho poderoso, porque Deus tem a sua forma e o seu jeito de trabalhar. E em muitas dessas situações nós não conseguimos compreender o agir de Deus. Nós não conseguimos entender, ter a percepção como que Deus está se movendo. Como que Deus está se movendo de forma contrária àquilo que deveria estar se movendo. Queridos, ninguém explica a Deus. A Bíblia vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para ser restituído. Mas de uma coisa que nós temos que compreender é que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o fato é que Deus já estava movendo algo sobre Naamã, e Naamã nem sonhava com isso. No versículo de número 3 diz assim, versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, aleluias, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia diz que Naamã era um capitão, era bonito, estava tudo certo, o rei dele gostava dele, o Senhor havia ajudado a dar o livramento para os sírios, estava tudo alinhado, mas a Bíblia diz que Naamã era leproso. E a lepra naquela época, e hoje cientificamente já mudou para hanseníase, né? E graças a Deus tem cura. E se eu estiver falando alguma coisa aí, né? O Everton está aí, né? Para dizer se tem, não tem, né? Mas está valendo, né? Tem, está certo. Mas naquela época não tinha, e naquela época quem tinha a lepra tinha que estar distante, não podia estar próximo, porque a lepra era transmissível. E é assim até o dia de hoje, é transmissível, só não temos mais essa distância igual tinha antes. E o fato é que Naamã, ele era um bom capitão, estava tudo certinho, mas quando ele chegava em casa, que ele desmontava e tirava as suas vestes, tirava a sua armadura, ele carregava consigo marcas que só ele e Deus sabiam, além da sua esposa, além dos seus filhos e além também daquela menina que havia sido tomada escrava do povo de Deus. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. E como eu tenho falado aqui, Deus, ele sempre encontra um jeito. E o objetivo de Deus é sempre trazer o homem para a luz. É sempre atrair o homem à presença do Deus Todo-Poderoso. O objetivo de Deus é sempre revelar-se ao homem como um grande Deus, como Deus Salvador, como Deus que tem a melhor escolha, como Deus que tem o melhor caminho. E com Naamã também não seria diferente. O fato é que a menina revela para Naamã, que revela para a esposa de Naamã: olha, se esse homem conhecesse o profeta que está em Israel, olha, esse meu senhor, ele seria curado. Diga graças a Deus. Ele seria sarado da sua lepra. E sabe o que a gente percebe aqui? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês. A Bíblia vai dizer, queridos, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
O que aquela menina estava fazendo era testificando de uma fé, de algo sobrenatural que era capaz de curar a vida de um homem leproso há muitos anos. E aquela menina, como a própria palavra de Deus diz, ela era apenas uma menina, mas ela já tinha tido um contato, uma experiência com algo sobrenatural. Ela já tinha ouvido falar, ou até mesmo já tinha encontrado alguém que falava em nome de Deus, capaz de mover o sobrenatural e realizar milagres e prodígios a qualquer pessoa que o encontrasse. Aquela menina, ela tinha mais experiências com o sobrenatural de Deus do que o próprio Naamã, que estava muitas vezes entrincheirado em suas batalhas, tentando saquear o povo de Deus. Oh, aleluias! E isso eu acho lindo no reino de Deus, porque no reino de Deus, queridos, não importa a idade. No reino de Deus importa o quanto você se dispõe a mergulhar neste rio, o quanto você se dispõe a entregar, o quanto você se dispõe a buscar, a clamar, o quanto você se dispõe a viver nesta fé, sem recuar, sem cair e sem temer. Aleluias! O fato é que Naamã, então, ele se depara com o conhecimento, ele se depara com uma verdade. O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós temos o contato com a experiência, quando você tem o contato com a palavra, com a escritura, queridos, essa verdade, ela penetra dentro dos nossos corações e ela vai começar a gerar e a queimar algo dentro de nós. Isso que vai queimar dentro de nós, isso que vai ser gerado, queridos, é a fé, para que nós possamos também andar mediante a este direcionamento e o querer de Deus. O fato é que Naamã fica sabendo, através da sua esposa, que existia um homem que podia curá-lo. E isso eu acho poderoso, porque no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer assim: então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que cures de sua lepra. Aleluias! Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o poder da ação. Porque Naamã, ele ouve falar de alguém que poderia liberar uma cura sobre a vida dele. Ele poderia duvidar e se conformar. Ele poderia decidir vir ou decidir não vir. Ele poderia decidir dar ouvidos ou não dar ouvidos. Mas eu acho interessante porque ele decide romper, ele decide fazer algo extraordinário, ao ponto de ele ir ao rei dele e dizer assim: rei, deixa eu dizer, rei, a menina falou que existe um homem em Israel, que esse homem, ele tem a autoridade vinda dos céus para liberar uma cura sobre mim. Rei, eu quero ir lá. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, queridos? Nós estamos aqui na congregação dos santos, nos reunimos, sabe por quê? Porque nós sabemos que a qualquer momento, ao movimento, ao som das águas, o Espírito Santo se move e o sobrenatural de Deus pode acontecer sobre nós. E foi isso que Naamã estava movendo. Olha, Naamã decidiu ter a ação. E eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é nula. Logo, o que nós estamos fazendo aqui, queridos, é um ato de fé e é um ato de obras, porque nós decidimos, não, todas as terças-feiras, ou eu vou essa terça-feira, eu decido dar um ato de fé, porque eu sei que existe alguém que pode liberar o sobrenatural sobre mim. E a Bíblia vai dizer que os sinais seguirão aos que creem. Se vira para esse irmão e diga: Deus tem milagre para você nessa noite. Os sinais seguirão aos que creem.
Nós saímos crendo, nós chegamos crendo. A palavra é sobre crer, a palavra é sobre confiar. Naamã decide então crer nessa palavra. Eu vou atrás. Se existe um lugar, eu vou atrás. Eu cheguei. Meu rei me deu uma carta, eu preciso ir naquele lugar. E sabe o que eu acho mais maravilhoso dessa história todinha? Porque o rei sírio, ele nem sabia se existia um grande Deus ou não. Mas a primeira coisa que ele faz, ele escreve uma carta ao rei de Israel e diz: olha, eu estou te mandando aí um homem. E deixa eu te dizer uma coisa, quando esse homem chegar aí, cura ele. Eram homens ousados. A carta do rei era para dizer assim: olha, eu estou mandando o meu servo Naamã aí. E dá um jeito de curar ele. Sabe o que eu lembro, queridos? Eu lembro daquele comandante que chega para Jesus. E Jesus indaga ele indaga Jesus e diz assim: Jesus, libera uma palavra sobre o meu servo que está enfermo em casa. E Jesus fala para ele assim: olha, não, eu vou com você até lá. E ele diz assim: não, Jesus, você não está entendendo, você não precisa ir até lá. Olha, eu sou oficial, eu sou sujeito à autoridade. Deixa eu te dizer, se eu disser alguma coisa para os meus servos, faça assim, eles vão fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, se você liberar essa palavra sobre mim, eu vou liberar sobre o meu servo e ele vai ser curado. Sabe o que acontece, queridos? Aquele qual você está clamando não precisa nem estar aqui, mas o fato de você estar aqui, Deus libera sobre você. Você libera sobre aquele que está necessitado e o milagre acontece. Os céus se movem através da fé. Isso é poderoso. O rei da Síria dá de 10-0 no rei de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei de Israel fica atormentado. Ele diz assim: olha, esse rei ele está querendo causar, esse rei está querendo batalhar comigo. Quem sou eu? Como sou eu para curar esse homem? Quem sou eu para curar alguma coisa? Esse homem ele está querendo contender comigo. Ele quer começar uma nova guerra. Eles já vieram, eles já nos destruíram, ele quer nos destruir de novo. Não estava entendendo nada. O rei do povo de Deus estava mais incrédulo do que o rei da Síria, que já havia decretado a cura de Naamã. Mas nesse processo todinho Deus está trabalhando. E essas coisas, irmãos, Deus não vê como o homem vê. Deus não faz como o homem acha que vai fazer. Quantas provações, quantas provisões, quantos livramentos, quantas coisas Deus não já ministrou sobre nós. E nós ficamos de queixo caído, de boca aberta, como que diz assim: poxa, eu estava esperando por aqui e Deus moveu algo por aqui. Porque Deus faz assim, é como o paralítico do tanque de Betesda, onde a palavra de Deus fala que ele estava esperando o movimento das águas, porque quando as águas se moviam, quem se aproximava do tanque primeiro era curado. Mas a Bíblia vai dizer algo poderoso. A Bíblia vai dizer que chega Jesus naquele lugar, e aquele Jesus olha para aquele homem e diz assim: homem, tu queres ser curado? E aquele homem olha e coloca milhões de desculpas e diz assim: eu queria bem ser curado, mas sabe o que acontece? Toda vez que eu vou tentar me lançar no poço, vem outros antes de mim e se lançam primeiro e são curados. E deixa eu te dizer, eu não tenho aqui ninguém que me leve até o poço. Colocando desculpas, colocando obstáculos. Oh, aleluias. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E o nosso Deus é aquele que nos surpreende em cada detalhe. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: homem, tu queres ser curado? E ele então para de desculpas, e ele diz: sim, quero. Ele diz assim: então levanta, pega o teu leito e anda. E a Bíblia diz que rapidamente aquele homem levantou e foi curado. E ele foi tão anestesiado de tal forma que ele não sabia nem quem tinha curado ele. Mas ele sabia que a palavra foi liberada, ele recebeu e ele foi-se embora. Depois ele voltou para saber quem era. Sabe, queridos, o que o Senhor, o que Jesus pode fazer nas nossas vidas, queridos,
O que Jesus pode fazer nas nossas vidas é algo extraordinário, algo tão sobrenatural, que quando nós recebermos, quando nós vivemos, nós vamos ficar de boca aberta, sem entender e sem compreender nada. Porque os milagres são assim, pessoal. Os milagres de Deus são assim. Os milagres que Deus faz são assim. São coisas inexplicáveis. Como que você explica a alguém que não queria ir para o município de Sena Madureira, e de repente, através de uma oração de uma mulher de Deus, da pastora que está ali, que não queria ir para Sena sozinho, e de repente eu sou convocado para mim ir para Sena Madureira, e depois de um tempo, de muitas lutas, ela também é convocada para Sena Madureira, e nós assinamos o contrato no mesmo dia. Sabe, queridos, as coisas, os milagres de Deus, quando eles acontecem, é para ficar bem atestado o Deus que nós servimos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Nós confiamos naquele que vive, naquele que reina para todos sempre. Amém! Aleluias! Aleluias, Pai. Louvado seja Deus. O poder da ação. O fato é que o rei de Israel ficou atemorizado com tudo aquilo que estava acontecendo. E sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, o profeta ouviu. Olha só, irmãos. O profeta ouviu, Eliseu, homem de Deus, diz a palavra de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes, rei? Ou seja, que desespero é este, rei? E aí ele solta essa: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O que Deus estava movendo sobre a vida de Naamã, lá no início, quando capacita Naamã a vencer aquela batalha, a dar o livramento para os assírios, não fazia parte apenas de abençoar a vida de um homem, mas fazia parte de algo que iria mover a fé de uma nação inteira. Porque Deus estava trabalhando sobre o coração do rei sírio, já estava trabalhando agora sobre o coração do rei de Israel, já estava trabalhando sobre o coração daquela menina que era escrava, que chegou escrava no palácio. Já estava trabalhando em Naamã, e agora está movendo o sobrenatural, e já está conectado com o profeta do Senhor. E eu acho interessante é que Deus, Ele faz e opera o seu sobrenatural. Então, Eliseu lhe mandou mensagem dizendo: vai e leva-te. Aliás, vamos terminar aqui. O versículo que eu estava finalizando aqui. Versículo de número 9. Veio pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Deixa eu tomar uma água aqui, irmão, em nome de Jesus. Nós aprendemos grandes revelações, grandes verdades de Deus aqui. E uma primeira verdade que nós compreendemos aqui é que Naamã, ele vai até a presença de Eliseu. E talvez ele estava esperando algo extraordinário, como: levante as suas mãos aonde você está, receba. Ou estava esperando um toque: ou sente aqui, meu filho, que nós vamos liberar um milagre sobre a tua vida. Mas não é isso que acontece. E eu acho interessante porque Deus, Ele nos revela a visão, Ele nos revela o caminho.
mas Ele não nos exime de viver o processo do milagre. Quem aqui quer receber algum milagre do Senhor? Diga glória a Deus. Se você está buscando, é porque é possível. A Bíblia diz que nós temos a mente do Criador, nós temos a mente de Cristo. Logo, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Logo, aquilo que chega ao teu coração, você apresenta diante de Deus. E se for a conexão de Deus, Deus vai realizar sobre a tua vida. Isso é fato e é verdade. É a palavra de Deus que não pode mentir. Mas neste processo de busca, nesse processo de clamor, nesse processo da jornada do milagre, rumo ao milagre, Deus, queridos, Ele não nos revela, ou melhor, Ele não nos exime de viver o processo do milagre. E eu lembro bem de um testemunho, que um pastor, ele abriu uma igreja, e ele precisava de $600 para pagar a conta de luz dessa igreja. E ele lembra, e ele fala que aos 45 do segundo tempo, Deus move o sobrenatural e ele consegue pagar a conta de luz. Diga graças a Deus. E eu sei que você também se identifica, porque às vezes você vê o mover sobrenatural de Deus aos 45 do segundo tempo. Tem alguém que já viveu essa experiência aí? Diga amém. E eu digo amém também. Mas o fato é que o tempo passou e ele herdou uma igreja do pai. E a igreja do pai dele era uma igreja para mais de 4.000 pessoas. E a igreja tinha muitas dívidas. E ele fala que existia uma conta de energia que era avaliada em $160 mil. E ele lembra quando Deus proveu para pagar a primeira conta de luz do pequeno templo ao qual ele tinha aberto. E ele fala que ele começou a orar a Deus, e começou a orar, e começou a orar, e começou a orar. O fato é que o fim do mês se aproximou, e ele disse que ele só conseguiu $35 mil para pagar a conta de luz. E já estava no outro dia findando para pagar os $160 mil. E o fato é que ele conta o testemunho que aos 45 do segundo tempo, Deus proveu e ele conseguiu os $160 mil. E ele conseguiu pagar aquela conta de luz. O interessante é que ele conta que depois daquele dia ele ficou péssimo. Porque ele orava e ele dizia: está errado, Pai. Está errado. Porque o Senhor só vem aos 45 do segundo tempo. O Senhor não poderia vir no primeiro dia? Ou o Senhor não poderia vir com 10 dias? Ou o Senhor poderia vir com 15 dias? Por que o Senhor só vem no final? Quando não tem mais jeito nenhum, é que o Senhor vem. Eu sou teu servo. Como quem diz assim, não precisa vir só no último minuto. E ele disse que fez essa oração a Deus, e Deus respondeu essa oração para ele. E o grande fato é que o Senhor ministrou algo no coração dele, uma revelação, e eu quero trazer essa revelação para você nessa noite. E ele disse: olha, na grande verdade, meu filho, se você sabia que eu viria aos 45 do segundo tempo, ou se você sabia que eu viria, pouco importa se eu venho no primeiro ou no último dia, você só precisa crer e confiar e saber que eu virei. Sabe, queridos, o que nós precisamos é saber que Ele fará. Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus. Eu não sei o tempo, eu não sei se vai ser hoje, eu não sei, e pode ser que seja essa madrugada, ou pode ser que seja daqui 7 dias, ou pode ser que seja amanhã. Eu não sei, mas eu sei é que vai acontecer o milagre, vai acontecer o milagre, vai acontecer o extraordinário de Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sei.
O milagre, ele já existe, ele está sendo gerado, é como uma criança que vai nascer, você está ali gerando essa criança dentro de você, e Deus se alegra, e no tempo oportuno, Ele vai dar, Ele vai sair, e você vai contemplar, e o nome do Senhor vai ser exaltado, e glorificado através da tua vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra de Deus então diz que o rei fica atemorizado e Eliseu já sabe, manda vir Naamã, e ele diz assim: Naamã, faz o seguinte, Naamã, vai 7 vezes, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, Rio Jordão era o pior rio que existia. Era o pior rio que existia para tomar um banho. Se a gente fosse comparar aqui, é o quê? O nosso rio Acre, quando está bem seco, não é assim? Ou o rio São Francisco, nem sei. Deve ter outros rios mais poluídos por aí. Mas é aquele tipo do rio onde diz assim: olha, existem tantos outros rios, mas logo nesse rio. Mas é isso, queridos. O que nós precisamos é viver o processo de Deus. Porque nesse processo, querido, Deus vai nos aperfeiçoar. Quem está sendo aperfeiçoado aqui, diga amém. Eu estou sendo aperfeiçoado, irmãos. A gente vive cada processo e às vezes nesse processo a gente não entende nada, mas Deus está nos aperfeiçoando. Eu não preciso entender, eu só preciso é crer. Eu só preciso é saber que Ele está movendo o seu sobrenatural, que o universo está conspirando ao meu favor, e que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu decido crer, eu decido construir a minha vida no Senhor. Aleluias! O fato é que Naamã fica indignado, e ele diz: porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha só como as mentes, os pensamentos humanos não são como os pensamentos do Senhor. Ele queria ali uma imposição de mãos. Naamã queria ali como dissesse assim: ei, homem valoroso, você vai ser curado agora. Afinal ele era o capitão. Oh, aleluias. E eu recordo da palavra de ontem, porque o Senhor não vê como o homem vê. Aos olhos humanos era o capitão, mas aos olhos de Deus, Deus sondava o coração de Naamã e sabia que existia muitas coisas que precisavam ser tratadas no coração daquele homem, que iam além apenas de uma cura física, de uma cura exterior, mas na grande verdade o Senhor queria sarar o Naamã por dentro. E logo Eliseu diz assim: olha, mergulha no Rio Jordão 7 vezes que vai dar tudo certo. O Naamã se indigna: não, existem rios tão bons, porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, são melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ou seja, se for por aqui eu nem quero. Se o processo for esse, Senhor, eu estou fora. Olha como nós precisamos aprender mais de Deus. Naamã estava ao ponto de lançar, de ter o seu milagre nas suas mãos, mas estava ao ponto de perder tudo, de lançar tudo fora, justamente por causa do seu orgulho. E nós temos que ter cuidado com essa palavra. Nós temos que ter cuidado com a palavra soberba. E eu acho interessante porque o Senhor queria tratar o coração de Naamã. Existia um orgulho ali dentro de Naamã, e o Senhor queria quebrar isso. E eu aprendo uma grande verdade aqui, queridos. No reino, quanto mais você tem que descer, mais você sobe. No reino, queridos, o menor é o maior. No reino, os últimos serão os primeiros. No reino, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos, diz a palavra. E eu acho interessante a canção que diz: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer
e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, me lava, me restaura, Senhor, como Naamã no teu amor. Nessa busca do milagre, nessa experiência de andar na jornada dos milagres do Senhor, daquilo que Ele tem preparado para você, esteja aberto para as mudanças que Deus vai fazer e vai continuar fazendo dentro de você. E talvez essas mudanças, queridos, elas vêm antes do que o seu milagre. Quantos estão entendendo aqui? Talvez essas mudanças, elas têm que vir antes do milagre que você está buscando. Senhor, eu quero isso, beleza, o Pai quer te entregar. Mas para você estar preparado para receber isso, primeiro, eu quero que você renuncie isso. Lembra quando eu já preguei aqui sobre nos custar algo servir ao Senhor? Se vira para esse irmão com todo amor e carinho e diga: sempre vai te custar algo, irmão. Eu quero um milagre, eu quero. Quem quer um milagre? Todo mundo diz glória a Deus, aleluia. E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, queridos, vai te custar algo. Aquele orgulho vai te custar. Aquela soberba vai te custar. Aquele pecado vai te custar. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo aí? Diga graças a Deus. Naamã não quer viver o processo. Naamã desiste. Não. Parei por aqui. E eu acho poderoso, porque Deus, Ele sempre coloca homens e mulheres inspirados por eles, para dizerem assim: não desista. Olha, deixa eu te dizer, olha, não desista, Naamã. Olha, Naamã, veja por outro lado, Naamã. Se Ele tivesse te dito para você enfrentar os maiores exércitos, ou para enfrentar uma grande batalha, Naamã, você não iria enfrentar. E Naamã diz: eu iria enfrentar. E disse: então o que é isso, Naamã? Próximo do que mergulhar neste rio e ser curado. Como quem diz: você é um grande homem para lutar uma grande batalha, mas você não tem a humildade para poder mergulhar no rio, onde você vai ser abençoado, onde tudo que vai acontecer lá vai ser para o teu próprio bem. Olha isso, queridos, muitas vezes nós abrimos mão de coisas que Deus quer nos entregar, porque nós não queremos abrir mão de algo que nós sabemos que é para o nosso próprio bem. Aleluias! Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Aleluias! Versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os servos, e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura tu não farias? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás purificado. E versículo 11, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluias! Deus é maravilhoso. Deus havia operado 2 curas poderosas sobre a vida de Naamã. E a primeira cura não foi a cura física, mas a primeira cura foi a cura interior. Porque Deus arrancava um orgulho de dentro de Naamã. E agora, sem esse orgulho, o coração de Naamã está aberto, está pronto para receber o milagre do Senhor. Aleluias! O milagre vem, Naamã é curado. Aleluias! Deus é um Deus de milagres. Aleluias! O verso 15 diz algo poderoso. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor,
em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele recusou. Sabe o que a gente percebe aqui? Que Naamã é curado, e atente para isso. Quando Deus ministrar um milagre sobre a tua vida, quando Deus ministrar um milagre sobre a minha vida, nós não podemos esquecer de voltar para agradecer. A gratidão deixa as portas abertas para Deus derramar mais sobre nós. A Bíblia vai dizer que o Senhor cura alguns leprosos. Me corrijam aí, que eu não lembro direito. São leprosos que são curados. E a Bíblia diz que ele espera alguns retornarem. Não é isso, Kelly? Esperam alguns retornarem para agradecer. E a Bíblia diz que poucos, né? Não sei se só um volta para agradecer. E o Senhor faz menção sobre isso. Era 10 na irmã Vilaça, 10 leprosos. E só um na irmã Vilaça volta para agradecer. E o Senhor pergunta para ele: onde estão os outros? Que duro, irmãos. Sabe, queridos, a gratidão deixa as portas abertas para você. Seja grato ao Senhor. Quando o milagre acontecer, agradeça, louve, celebre. Dê glória a quem merece glória, dê honra a quem merece honra, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faça uma festa. Igual o pai do filho pródigo, quando o filho volta para a casa do pai, ele manda dar um banquete, ele manda dar uma festa. Ei, deixa eu te dizer, quando o milagre acontecer sobre você, celebre, fale nos 4 cantos que o milagre aconteceu, que o sobrenatural de Deus foi derramado, e que quem quiser vir, venha e veja o que Deus fez sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. É o sobrenatural de Deus te movendo. Naamã volta. Olha agora, deixa eu dizer uma coisa. Eliseu, agora eu sei quem é o verdadeiro Senhor. Eliseu, agora eu sei, Eliseu. Deixa eu te dizer, agora eu sei que aqui e em Damasco só existe um verdadeiro Senhor. Sabe o que ele estava dizendo para Eliseu? Eliseu, a partir de agora eu sou um missionário, eu sou um capitão missionário, por onde eu passar, para proclamar o Evangelho e dizer que em Israel tem um povo que serve e vive pelo Deus vivo. Você é um agente e um embaixador de milagres nessa terra. Os sinais seguirão aos que creem. As pessoas vão se conectar para ouvir dos testemunhos, das grandezas, das maravilhas que Deus tem movido sobre você. A palavra de Deus, e eu já estou finalizando. Aleluias, aleluias. Que bom que você veio, irmãos. Que bom que eu vim, aleluias, Deus é maravilhoso. Deus prepara todas as coisas, sabe de todas as coisas, aleluias. E a palavra de Deus então, queridos, a palavra de Deus então diz que Eliseu disse que não queria nada. Sabe por que Eliseu não queria nada, queridos? Porque Eliseu queria dizer para Naamã: ei Naamã, deixa eu te dizer uma coisa. O ministério, o serviço, aquilo que Deus entrega sobre nós não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais. O chamado, a chamada ministerial, ela vai além do que cargos. Vocês conseguem me compreender disso? Vai além do que posições. O que ele estava querendo dizer é dizer: ei Naamã, deixa eu te dizer, o que de graça eu recebi, de graça eu também dou. Naamã, manda uma mensagem para aquele povo: o Deus que nós servimos, Ele não necessita, Naamã, do teu dinheiro. Naamã, nós não fazemos a obra de Deus por dinheiro. Nós servimos ao Deus verdadeiro, e aquele que vai suprir toda a nossa necessidade.
O fato é que ele dispersa o povo. E a Bíblia vai dizer que no meio da caminhada, o seu moço, Geazi, o moço do profeta, o discípulo amado, eu quero fechar aqui. E a Bíblia diz que Geazi estava com Eliseu, quando Eliseu estava cercado dentro de uma casa por mais de um exército numeroso. E a Bíblia diz que Geazi estava lá com Eliseu, e Geazi acorda, vê aquele monte de exército, aquele monte de homens ao redor daquela casa, diz para Eliseu, e disse assim: Eliseu, ai Senhor meu, porque nós estamos perdidos, nós vamos perecer hoje. Está feia a coisa, Humberto. E a Bíblia diz que Eliseu olha para Geazi e diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço. E a Bíblia vai dizer que os olhos de Geazi foram abertos. E Eliseu diz assim para Geazi: vai lá e olha de novo. E a Bíblia diz que quando Geazi olha novamente, a Bíblia vai dizer que o exército que estava ao redor de Eliseu e de Geazi era imensamente mais numerosos do que os que estavam após deles. Geazi viu isso. Geazi viu milagres, viu maravilhas, viu prodígios. Mas a palavra de Deus diz que Geazi, ele sai atrás de Naamã, após Eliseu ter disperso Naamã para voltar para o seu reino. E a palavra de Deus diz que Geazi atalha Naamã lá na frente, diz assim: ô Naamã, deixa eu te dizer uma coisa, Naamã, é porque acabou de chegar, como quem diz, 2 missionários. E deixa eu te dizer, Naamã, eles estão necessitados de 2 talentos de prata e de algumas mudas de roupa. Você tem como oferecer isso pra gente? O meu Senhor mudou de ideia. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que o pouco com Deus não é pouco, é o suficiente. E o muito sem Deus não é nada, é perdição, é destruição. E a Bíblia vai dizer que Naamã, com o seu coração grato, com certeza, o que você precisa, vai lá e entrega para ele tudo aquilo que ele pediu. Não só entregou, ainda mandou os servos ir com ele. Ainda mandou os servos ir com Geazi. Olha, você quer que deixe aonde? Ah, eu quero que deixe lá na minha casa. E não tem problema, ele vai com vocês. E a Bíblia diz que eles deixaram, os servos de Naamã deixaram todas as riquezas lá e voltaram. Não demora muito, quem aparece? O profeta. Sabe por quê, queridos? Nós podemos esconder as coisas dos homens, mas nós não escondemos de Deus. Ninguém engana Deus, ninguém esconde nada de Deus. Deus sonda e conhece os nossos corações. A palavra de Deus vai dizer então que Eliseu pergunta para Naamã: Naamã, onde estavas? Naamã, onde tu estavas? E a Bíblia vai dizer que Geazi disse que estava fazendo alguma outra coisa assim. Dá uma desculpa, e Eliseu olha para Naamã e diz assim: Naamã, porventura o meu espírito não estava com você quando você pediu aquelas coisas de Naamã? E a Bíblia diz que na mesma hora o profeta Eliseu disse para Naamã, e disse assim: Naamã, porque você fez isso, porque você, Naamã, colocou as riquezas deste mundo em primeiro lugar. Naamã, porque você decidiu amar as coisas deste mundo do que a obedecer a mim. A lepra que estava sobre Naamã vai recair sobre a tua vida e sobre toda a tua descendência. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, Naamã ficou leproso e ficou como Geazi ficou leproso e ficou como escamas de neve, né? Como branco como a neve de escamas de lepra.
Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Se coloque de pé em nome de Jesus. O pouco com Deus não é pouco, é o suficiente. O muito sem Deus não é muito, é perdição, é desgraça. Agora deixa eu contar aqui. Quero finalizar aqui em nome de Jesus. Esse Geazi era discípulo de Eliseu. E vocês lembram que Eliseu era discípulo de quem, irmãos? De Elias. Elias era o mesmo que orou e o fogo desceu e consumiu todos os profetas de Baal. Elias é o mesmo que ora e faz chover e por aí vai, e tantos outros milagres. O fato é que tanto Elias quanto Geazi viram o sobrenatural, viram o extraordinário, viram os milagres de Deus. Mas a decisão de crer, de estar, de permanecer, era individual de cada um. Eliseu decidiu crer, decidiu firmar, decidiu estar, porque Eliseu decidiu a porção do Espírito que estava sobre Elias, da unção que estava sobre Elias, foi dobrada sobre a vida dele. Eliseu fez coisas e milagres mais extraordinários do que Elias tinha feito. Era a porção dobrada sobre ele. Geazi era para receber, no mínimo, a porção dobrada de Eliseu. Mas porque colocou o seu coração nas coisas do mundo, porque decidiu depositar a sua confiança, não em Deus, mas nas coisas desse mundo terreno, sucumbiu, caiu, ficou leproso e colocou toda a sua descendência à falência leprosa. Aleluias! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está levantando uma geração de Eliseus neste lugar. Uma geração de Eliseus. Uma geração de homens tementes a Deus. Uma geração de mulheres tementes a Deus. Uma geração de homens e mulheres que seguem os milagres, seguem os sinais do Altíssimo, que tem uma vida com Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor quer de você. As demais coisas, os teus milagres, continua buscando, continua clamando. Você está na rota do teu milagre. Você está na rota do extraordinário de Deus. Continua buscando, continua clamando. Vai acontecer sobre você. Esta é a minha palavra como pastor dessa igreja. Essa é a palavra da pastora como pastora dessa igreja. Vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Aleluia. Feche os teus olhos.